Olá, pessoas! Aqui é o professor Rodrigues com mais uma videoaula de Filosofia Moral para o terceiro ano do ensino médio. Esta é a nossa aula de número 2. Este é o nosso livro didático. Todos os textos e imagens são retirados daqui. E para quem não tem acesso ao livro, quem não tem o livro em casa, eu deixo na descrição deste vídeo um link onde vocês podem estar folheando eletronicamente e ir conhecendo o conteúdo que vai ser tratado. Vocês já perceberam que as pessoas têm uma tendência a confundir os conceitos de moral e ética? Pois ainda que sejam diferentes, elas teimam em considerá-los como sinônimos. Vamos trazer dois questionamentos aqui que talvez esclareça para nós por que essa atitude da grande maioria das pessoas. A primeira pergunta é: o que é ser moral? A segunda, para que ser moral? As respostas a essas duas questões são de suma importância para que a gente entenda a nossa conduta não só com relação ao outro, mas também com relação a nós mesmos. E elas nos ajudarão a entender melhor quais as diferenças e complementos entre o conceito de ética e o conceito de moral. Comecemos com a palavra moral, que é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um determinado grupo. Etimologicamente falando, isto é, através da origem da palavra moral, que vem do latim, encontraremos alguns significados, entre eles costume ou maneira de se comportar regulada pelo uso. Moral, então, é a determinação de uma postura baseada nas regras do grupo que o indivíduo tem que seguir. Por sua vez, a palavra ética ou filosofia moral é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Etimologicamente, a palavra ética vem do grego ethos e, olha só, também possui, entre outros significados, a palavra costume. Portanto, nós temos uma certa semelhança sobre o significado das duas palavras. No entanto, se vocês observarem bem qual é a função de cada uma, nós temos aí uma diferença bem expressiva. Vamos observar agora os limites dos quais cada um desses conceitos atuam para que a gente possa entender melhor a diferenciação entre moral e ética. A moral, ela se refere à ação concreta. Quando nos perguntamos o que devemos fazer, como devemos agir nessa situação, o que é certo, o que é condenável, isto é, quando tentamos qualificar uma ação nossa do ponto de vista de ser boa ou má, nós estamos na esfera da moral, porque neste momento o parâmetro que nos condiciona é a exigência de que a ação seja A ou B, isto é, ela seja aceitável ou não, ela seja boa ou má. A ética propõe uma reflexão sobre como são constituídos os valores e as ações morais. Aqui não há a preocupação de qualificar uma ação de boa ou má. O parâmetro, neste caso, é uma reflexão sobre o bem e o mal. O questionamento aqui é quais são os princípios que qualificam esta ação e não a ação propriamente dita. Portanto, o foco para a ética não é a qualificação de uma ação, mas os princípios que a norteiam, isto é, uma ação ser justa ou não é importante para a moral. No campo da ética,
A discussão e a reflexão é sobre o que é justiça. Resumindo a ópera, a moral está para a ação prática, para a regra e para a norma, para a concretude da realidade. A ética está para a reflexão, para os princípios que norteiam as normas, as regras e as ações. Eu tenho um campo prático e outro campo teórico. E aqui estão alguns exemplos para esta relação ficar mais clara ainda. Se você observar essa notícia do ponto de vista moral, você irá buscar valores que estão por trás da ação de todos os sujeitos envolvidos nela. Mas, se você olhar de uma forma ética, você tentará entender quais são os princípios que estão alimentando os valores para esta ação. Da mesma forma, acontece com essa outra notícia. O sujeito que se nega a seguir uma regra tem a sua valorização moral, mas, eticamente falando, eu preciso entender que princípios norteiam este tipo de atitude. Outra coisa importante acontece nesta tirinha do Bennett. Se nós observarmos com bastante atenção, vamos perceber que, do ponto de vista moral, eu tenho valores sendo negociados o tempo inteiro. E do ponto de vista ético, nos resta a fazer uma reflexão sobre quais são os princípios que norteiam esses valores. Desde nossa primeira aula, nós já apontávamos que a moralidade ela é um produto cultural. A moralidade só é possível porque nós convivemos, coexistimos. Então, fica bem claro a partir de agora que a moralidade possui um caráter histórico, um caráter social. Portanto, toda reflexão sobre a moral tem que levar em consideração este fato. Ao nascermos, o mundo cultural é um sistema de significados que já está estabelecido. Desta maneira, nós somos inseridos em regras, comportamentos e convivências desde cedo. Esse tipo de moral se chama moral constituída, pois já nos recebe com regras que nos permitem distinguir o ato moral do imoral, aquilo que é bom e aquilo que é mal, não esqueçam, do ponto de vista do grupo social e da cultura onde nós estamos. As normas morais variam, portanto, conforme o tempo e o lugar, bem como dependem das formas de relacionamento e das práticas de trabalho em determinada sociedade. As sociedades são livres para estabelecerem os seus níveis de valores e as suas regras morais de acordo com sua cultura e com a sua forma de coexistência. À medida em que as relações se alteram, irão ocorrendo outras modificações, até porque as normas de convivência passam por um processo que é intrínseco delas, chamado de desobediência. É importante que a desobediência exista para que a norma possa ser refletida, possa ser confrontada e talvez reconstruída de uma maneira que possa atualizar para o momento histórico e social todas aquelas regras que ela possui para e que repassa para os membros da comunidade. Este é um assunto que a gente vai discutir na próxima aula sobre dever e liberdade, mas é importante que a gente já comece a entender aqui que as regras constituídas, elas não são eternas. Os valores podem ser renegociados, revistos e reanalisados para que se renovem. Chegamos ao final de mais uma aula, onde a gente viu
a diferenciação e a complementação entre os conceitos de moral e ética. Vimos também que eles são importantíssimos para que mais tarde a gente possa entender melhor a relação política entre os seres humanos e, por conta disso, notamos que a moralidade, os seus valores e as suas ações são produtos culturais, sociais e históricos, porque estão ligados diretamente à capacidade humana de coexistir e de conviver em grupos. Na próxima aula, a gente complementa isso com as noções de dever e liberdade. Até a próxima!